Bom, boa tarde, boa tarde. Espero aí que vocês estejam bem, galera. Boa tarde para quem estiver chegando agora. Vocês estão vendo um frigobar na tela, um negócio parecido com isso ainda. Eu sei, vai ter uma explicação bonitinha para isso. Deixa eu tirar só aqui a câmera. Tá tudo bem, tá todo mundo sobrevivendo à quarentena. Como é que estamos nós? Estamos bem. Tá tudo de boa. Temos notícias. Deixa eu arrumar só esse Maia aqui que tá me dando leve nervo. Temos um dia relativamente interessante hoje. Tem umas coisinhas legais aqui pra gente discutir sobre. A notícia boa, ou não tão boa, não sei ainda, é que a gente vai dar uma mexida melhor no Substance. Tá, que foi o software que eu cheguei a comentar na aula anterior, mas a gente não foi muito além ali da explicação do que para que ele servia efetivamente. Tranquilo? Até aqui? De buenas. Deixa eu jogar aqui um pouquinho da tela. Ó, na aula anterior, mais especificamente, eu comentei desse cara aqui. Então, o Substance, que era um software basicamente de texturização, pintura, que é bem relevante e interessante aí para basicamente a melhora das texturas que a gente desenvolve dentro de um projeto tridimensional. A gente chegou a ver no módulo de Maya como colocar a textura no Maya. Então, aquelas texturas padrão que a gente utilizava, aplicação de textura metálica, vidro, plástico, aqueles materiais prontos. Lá no ZBrush, a gente tinha o sistema de pintura que era baseado no Polypaint, como se a gente pintasse direto no objeto também, que dava um pouquinho mais de liberdade, digamos assim, em relação ao Maya, talvez. Olá, Hector, tudo bom? Aí, ó, e tinha o Substance, que eu comentei superficialmente na aula passada falando que era um software de pintura e por aí vai, que a gente poderia mexer, e tem coisas incríveis que dá pra você fazer lá e por aí vai. Beleza? Lembramos desses vislumbres? Então, no Maya, a gente conseguia colocar uma textura maneira, dava para colocar imagem também, dava para projetar, o que já é bem interessante. No ZBrush, a gente fazia a pintura na mãozita, então tinha a opção de usar o Polypaint. E aí, hoje, a ideia é que a gente mostre como funcionaria uma texturização aqui dentro do Substance. Beleza? Oi, Gabs, tudo bom? Estamos de buenas? Mais ou menos de buenas. Como é que estamos? Então, eram métodos diferentes de gerar texturização. O importante é o que importa, não é mesmo? O que importa pra gente aqui, que é bastante relevante, é o fato de que esses softwares eles têm uma certa comunicação entre si. Então, você pode produzir no Maya, texturizar no ZBrush e levar para a pintura no Substance? Pode. Você pode produzir no ZBrush, pegar uma topologia no Maya e levar para o Substance? Pode. Então, você tem uma interligação relativamente interessante aqui dentro. Beleza? Então, só recordando. Esse é o site, para caso alguém queira dar uma olhada. Seguinte, cuidado, só que ele é um pouquinho mais pesado. Tá? Esse é um problema relativamente grande. É um software muito bom, só que infelizmente pesadinho. Ele foi aí adquirido pela Adobe há um certo tempo atrás, não me recordo quanto tempo foi. E tem uma versãozinha de teste que nem do ZBrush de 30 dias. Então daria para usar, dá para dar uma divertida aí de maneira bem legal. Na aula anterior também, me corrijam se eu estiver errada, eu cheguei a mostrar aquele bonequinho para vocês, que é o MitMat, que foi uma competição de 2017, se eu não me engano. É um mascotinho, ó, bonitinho, que eles propuseram aí pra galera texturizar dentro do Substance. Sabe se eu acho o livro? Aqui, ó. Não é esse. Ah, Cacilda. Tem um livro, que obviamente, deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui é só o post dos vencedores. Se tiver que botar cartão, foge. Foge. Ó, foi uma competição de texturização desse mascotinho
E aí eu tava mostrando isso pra outra turma e eu só me toquei depois no final, porque eu olhei, esse cara foi o que venceu, fez uma texturização do Van Gogh. Eu fui mó aqui, que incrível, que bonito, blá blá blá, que coisa, bonito, chique, Van Gogh, Yay! Fomos representados. Quer dizer, eu não, sou Taubaté, mas vocês entenderam a lógica. Momentos de alegria. Esse link, para quem quiser dar uma olhadinha depois, é só a colocação aqui dos caras que venceram, alguns detalhes das pinturas. Assim, dá uma vontade de chorar? Dá uma vontade de chorar. Dá uma vontadinha de chorar bem grande, mas olha que da hora. Das texturizações. Então, é interessante. Esse aqui eu adorei também, achei muito bonito. Então, os acabamentos muito da hora. Beleza? Então, ó, esse carinha aqui, o Mitmatch, é basicamente um mascotinho que a gente poderia usar. Oi, Carol! Tudo bom? Galera, eu acredito que hoje eu esteja um pouco melhor. Quarta-feira eu estava um pouco mal. Acho que era perceptível e eu estava um pouco irritada porque a gente foi invadida, né? A gente teve essa invasão aqui de sala daquela hora. Então, eu acredito que hoje o palavreado aqui ele esteja um pouquinho mais dinâmico e o cérebro esteja funcionando da maneira correta. Acontece, né? Acontece, felizmente. Ó, se tiverem algum problema, dúvida, questionamento sobre o que a gente vai falando aqui, por favor, tá? Não se contenham, façam, tá? Eu gosto quando vocês... Eu vou falar conversam, mas é meio estranho porque... quarentena deixa as pessoas malucas. Beleza? Então, dá uma olhadinha no Substance. Hoje fica só nele pra gente não ter essa quebra de raciocínio de vai pro Maya, faz o rigging e depois volta pra cá. Tá? Tranquilo? Então, ó, eu só abri o Substance, ele só está aqui, ó, aberto, como ele viria normalmente para vocês. Lembrando, é um software de pintura, ele é bem parecido com o Photoshop em algumas coisas, vocês vão ver ali que tem umas coisas bem próximas realmente. E aí eu comentei na aula passada que esse software, para você trazer alguma coisa para cá, você precisaria ter algum tipo de mapeamento feito no seu objeto, para que ele conseguisse entender a região que ele tem que pintar realmente. Então, por exemplo, vamos lá, você teria que ter uma UV, ou feita dentro do ZBrush, ou feita dentro do Maya. Só isso, tem mais uma coisinha, mas vamos com calma. Aliás, foi até por isso que eu deixei esse negócio aqui, ó, que era para ser um frigobar, mas eu admito que eu não terminei ele ainda. Eu queria ter feito aqui uma caixinha de resfriabeto, o cabio. Tá em progresso, mas já serve para mostrar umas coisas interessantes. Ó, eu deixei ele ali separado dentro do Maya. Então, para testar, para quem for testar, a primeira recomendação é não se preocupar inicialmente em colocar alguma coisa aqui que você tenha criado. Então, no filé, você tem a opção de criar um documento novo e você tem a opção de abrir uma amostra. Então, abrir alguma coisa que ele te ofereça ali para testar as propriedades e as ferramentas do próprio Substance. Então, eu posso abrir a amostra. Ele tem aqui, ó, o Mitmatch, que é aquele bonequinho maneiro. Tem outros, tá? Tem outros, mas normalmente o Mitmatch, ele é mais bonitinho, para fofinho. Então, é só clicar 2 vezes para ele abrir. Vou esperar aqui, ó, que bonitinho, mostrou pra gente. É uma interface de pintura, eu sei que tem bastante coisa, tá? Tem bastante coisa aí dentro, mas vamos com calma, beleza? Primeira coisa, ele mostra para você aqui do lado esquerdo o bonequinho 3D e do lado direito ele mostra em teoria o mapeamento que você fez. Então isso possibilita que você passe o pincel, então sistema de pintura igual do Photoshop, eu tenho um cursorzinho aqui, ó, tem um brush no cursor, ele permite que você pinte tanto em cima da UV, do mapeamento bidimensional, quanto em cima do bonequinho, do tridimensional. Então, isso daqui é bem interessante, pode facilitar em alguns momentos da pintura. Putz, mas a tela está dividida em 2, eu não quero usar o UV necessariamente, eu quero, sei lá, pintar direto no bonequinho porque parece mais emocionante. Aqui do canto, vocês têm as ferramentas que fazem a transição entre esses estágios. Ou F1, F2 e F3 para atalho. Tá? F1, F2, F3. F1 são as 2 telas, 3D e o 2D.
F2 só o 3D e F3 o 2D. Então, ó, F1, F2 e F3. Putz, mas vai dar uma diferença tão grande? Honestamente, agora pra gente não. Tá? Tanto o F1, ou F2 ou F3, eu vou deixar no F2 pra gente ver o bonequinho, tá? Mas saibam que qualquer um desses estágios aqui são receptivos de pintura. Tranquilo? Ó, F1, F2, F3, deixei no F2. Controle. É muito parecido com o Maya e ZBrush, então a gente não muda muito em relação a isso. Segurou o Alt, clica fora do objeto, você rotaciona. Então dá pra ver aqui, ó. Ele tem um sistema de iluminação, ó, ambiente, o nosso queridíssimo HDRI da vida. Ó. Então você vira o objeto como se tivesse uma luz setada na cena. Para dar zoom, o scroll do mouse, padrão, ó, para frente e para trás. Ou Alt mais botão direito, clica, segura e arrasta. Igual ao Maya. Então, ó, zoom, rotação. Bonitoso. Se você segura o Alt e aperta o scroll, né, daquela amassadinha nele, você consegue reposicionar. Então, esses atalhos aqui, para gente que em algum momento da vida já teve um contato com o Maya, é bem familiar. Então, é bem próximo aí do que a gente já fazia no outro software. Até aqui, galera, tá tudo bem? Mó bonitinho. Olha essa carinha. Eu não sei o que ele parece ainda. O João e eu somos as pessoas, provavelmente, da saga com maiores problemas internetísticos. Eu entendo, acredite. Eu entendo, jovem. Tranquileira. Povo bonito da tia. Por enquanto tá tudo bem. Vocês querem questionar alguma coisa? Vocês querem aproveitar esse momento do comecinho aqui? Tá tudo bem? Alguém quer dar um nome pra ele, que não seja Robson? Porque o Robson já tá saturado. Aí é trollagem pesada. Aí é trollagem pesada, fit... Trollagem. Juninho, o menino câmera. Vai ser o Juninho. Ah, meu pai. Ó, então, basicamente, esse aqui é o Juninho agora. Ele se lascou. Ó, que bonitinho. A gente tem o nosso indivíduo e F1, F2, F3. Então, você tem ali a mudança da visualização. Então, aquilo que eu comentei, você precisaria ter mapeamento para fazer a leitura bonitinha e conseguir pintar esse cara. F1, F2, F3. Muda as câmeras. Como que funciona, tá? Qual é o nome do programa? Substance Painter. Eu vou mandar o link aqui para vocês de novo. Peraí. Aqui, ó. Substance. Imagina! Então, a gente tem aqui o nosso queridíssimo Juninho. Como que rola basicamente a pintura aqui dentro? De maneira simplificada, você tem um menu, bem parecido com o do Photoshop, só que aqui, né, pelo menos por enquanto, com um número menor de ferramentas. E você tem a barra lateral do lado esquerdo, onde você tem inicialmente brush e borracha. Então, um para aplicar a pintura e o outro para retirar. Quando você tem aqui o brush selecionado, como é o meu caso nesse momento, você tem as propriedades desse pincel diretamente colocadas aqui. Então, tamanho do pincel, influência dele, quantidade de tinta que ele está espalhando, digamos assim, opacidade. E lembra que o brush, tanto no Photoshop quanto no Procreate, eu esqueci os outros softwares de pintura, mas independente disso, o brush ele é uma repetição de padrão. Então, quando você cria uma linha reta no Photoshop, o que você está fazendo é reproduzir várias bolinhas com um espaçamento pequeno, que dão uma sensação de linearidade. Então, você também consegue modificar o espaçamento entre essas pinceladas, digamos assim, entre os brushes. Então, ó, tamanho, quantidade de tinta, opacidade, espaçamento. Aqui do lado, ó, no cantinho, tem um botão de simetria. Para quem viu o Photoshop na versão mais recente, tem um símbolo parecido no Photoshop, que é uma borboleta.
Então, você pode habilitar a opção de pintura simétrica nesse cara. Tá? Tem um botãozinho aqui de simetria, ó, só para vocês verem. Ó, quando eu aperto ele, ele faz essa marcação. Do lado do botão de simetria, você tem aqui as configurações. Então, dá para escolher o eixo que você quer aplicar essa simetria. Dá para trocar a cor da linha de divisão. Então, caso você esteja pintando ele, por exemplo, de vermelho, essa linha vermelha não seria muito interessante. Então, dá para trocar a cor, dá para escolher o eixo de simetria. Eu vou deixar aqui ligado só para a gente ver o que vai dar. Mas, ó, só clica, habilita e desabilita. E aí ele já liga e desliga a simetria. Beleza? No lado direito, você tem um sistema de camadas. Hierárquico, igual o Photoshop. Então, aqui, ó, você tem uma camada primária, visualização, nome da camada, que você pode renomear da mesma maneira do Photoshop, clicando 2 vezes. Você tem opacidade e mesclagem. Então, todas as propriedades que são aí também referentes e muito próximas ao Photoshop, para quem já chegou a dar uma olhada. Então, é lindo, maravilhoso, né? Tem aqui o lixinho, então você pode apagar, acho que essa é a primeira informação importante, né? Você pode apagar uma camada de tinta caso você não goste, ou simplesmente selecionar e dar um delete no teclado, tá? Poderia apagar. Do lado, você tem inicialmente para a gente, ó, esses 2 ícones que geram para a gente novas camadas. Camada em branco, igual essa daqui, e esse com baldinho de tinta é uma base de cor. Então, é um preenchimento padrão, linear, para o objeto com uma cor que você defina. Alguém quer perguntar alguma coisa por enquanto? Sim, não, talvez, mal ou menos. Tão bonitinho, Juninho. Ó, alguém, por favor, por obséquio, pela força da natureza, peraí, Marcel, só me explica. Então, eu estou mostrando como ele funciona. Eu não vou cobrar de vocês, tá? Trabalho desenvolvido em cima do Substance. É para vocês darem uma observada no software, porque é bem interessante. Então, só para explicar um negócio. Hoje, especificamente, lembra que lá no finalzinho de 3D2, eu falei que a gente precisava ver o Substance com mais calma? Qual é o rolê? O Substance não são muitas aulas, vocês vão ver que é bem próximo do Photoshop, só que o nosso 3D2, no meio do módulo para frente, a gente ficou na parte de feedback, para ajudar os trabalhos de vocês. Isso fez com que eu tivesse que jogar essa aula um pouquinho mais para frente. Para não jogar ela lá para frente, tipo, literalmente para o meio do módulo ou para o final, estou pegando esse comecinho. Hoje, sexta-feira, para não dar bug cerebral, ou seja, para a gente não ficar, tipo, entra no Maya, faz metade do Maya, para no meio da aula e volta para o Substance, eu vou passar tudo que eu puder, que eu consegui passar de maneira tranquila para vocês do Substance, ok? Mas não é um módulo separado, não se preocupem, eram aulas que estavam dentro do 3D2, só que por causa dos feedbacks eu tive que jogar um pouquinho para frente. Beleza? Tranquilo? Tudo bem, gente? Em relação a isso, vocês querem perguntar alguma coisa? Sim, não, talvez. Não vou cobrar, tá? A avaliação disso aqui. É legal. Quem conseguir baixar depois, eu recomendo, por sinal, porque é bem divertidinho, mesmo que para mexer nesse carinha aqui. É legal. Ah, vocês que sabem. Vocês que sabem. Como a aula passada eu terminei começando a falar do Substance, eu falei, beleza, vamos pegar o engate e fazer de boinha. Até porque a gente está praticamente finalizando o rig do Salsicha. O que é ótimo. O Substance tem que solicitar aquela licença de estudante? Vai tentar rodar na torradeira. Eu acredito que não, se eu não me engano, não. Eu posso dar uma olhadinha, mas se eu não me engano, não. Se eu não me engano. Eu gostei de tentar na torradeira. Eu gostei, tentar na torradeirinha. Eu não sei porque meu cérebro leu torneira a primeira vez, vai entender. Até onde eu saiba é só um Maya, realmente, que deu esse BOzinho. Beleza? Então, ó, bonitinho, pincel, camada. Posso deletar uma camada, posso criar uma camada de preenchimento com uma cor.
e posso criar uma camada vazia. Que cor vocês gostariam que fosse o Juninho Câmera? Escolham uma cor base para a cabeça dele. Aliás, era isso que eu ia falar por obséquio. Olha para a carinha dele que não existe. Isso aqui me lembra alguma coisa. Isso aqui me lembra realmente alguma coisa, mas eu não sei. Faz o R2D2 desse boneco aí. Eu gostei, Gabi. Eu gostei. Eu vou procurar... Nossa, eu gostei. Depois eu vou fazer isso. Eu achei muito bom. Cromado, cinza ou Wally. Você falou do Wally, eu pensei na Eva, né? A Eve. Eu não sei, não faço a mínima ideia, mas como que era o nome dela em português. Mano do céu. Faz enferrujado, faz o Wally, faz cromado, fazer tudo. Fazer tipo... Eu gosto de como vocês pensam. Ó, eu vou juntar o útil ao agradável. Eu gostei. Ó, vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. A camada tá vazia. Então dá pra gente ver aqui, ó, que tá com esse quadriculadinho aqui, que a gente normalmente vê em PNG da vida. Não tem nada aqui dentro. Eu vou apagar essa camada, que ela não tá servindo pra mim no momento pra nada. Eu vou apagar ela aqui. Ó, cliquei no lixinho. E eu vou criar uma camada de preenchimento. Então essa camada preenche todo o objeto com uma cor que você definir. Eu gostei das ideias de vocês. Eu só preciso achar uma referência do R2, mas eu gostei. Ó, quando você coloca uma camada de preenchimento, que foi o meu caso, vocês não estão vendo diferença nenhuma ainda, porque a gente não configurou a cor, tá? Mas, ó, embaixo das layers, você tem aqui, ó, propriedade do preenchimento. Logo na sequência. Aí tá o preenchimento, belezinha. Ó, vou dar uma descidinha um pouco, ó. Tem um sliderzinho aqui do lado. Desceu um pouco. Você tem isso daqui, ó. Material. Então é uma camada de preenchimento com uma cor sólida. Tá aqui, ó. Cor base, metallic e roughness. Então, basicamente, a cor do objeto, se ele tem alguma propriedade metálica ou não, e se esse cara tem rugosidade, se ele tem alguma imperfeição na superfície. Aí a gente entra naquela treta bonita. O metálico e o roughness da vida, eles não batem muito bem. Por quê? Quanto mais rugosidade você tiver na superfície, mais difícil é da luz refletir da maneira correta. Logo, ele não consegue refletir da maneira que um metal deveria refletir, não tem a reflexão perfeita. Então, quando você tem o roughness alto, normalmente você não tem o metálico junto com ele, tá? Eles são propriedades ali que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Base Color, Metallic e Roughness. Embaixo, tem esses dois indivíduos aqui embaixo. Assim, ótimo, embaixo tem os dois indivíduos. Esses dois últimos dizem respeito ao relevo. Então, o Normal Map, por exemplo, que a gente conversou anteriormente. No caso do nosso cabeçudinho, nós não temos essa informação. Então, ele não tem Normal. Não teria por que mexer. Vou deixar ali, tá? Por desencargo de consciência. Mas, se você quisesse desabilitar, ó, aqui em cima mostra basicamente o que está ativo. Você pode clicar no ícone que você quer desabilitar. E ó, ele sai ali da listinha. Então, eu cliquei aqui nos últimos dois e eles sumiram. Então, vou deixar Color, Metal e Roughness. Poderia deixar os outros dois, tá? Eu só tirei por... A gente não vai usar aqui nesse momento, então não tem por que estar ali. Cor base. Tem aqui o slider com a cor. Clica. Ó, você pode escolher a cor que você achar mais interessante. Então, ele tem todo um sistema aqui de matiz, saturação e os valores. Ó. Você consegue trabalhar de maneira bem específica. Olha que bonitinho. Por exemplo. Metálico. Então, conforme eu aumento esse slider aqui, ó, só clico, seguro e arrasto, ele vai ganhando, ó, uma característica de reflexão mais interessante. Ó que da hora. Dá até para ver que a luz, ó, já reflete nele de maneira um pouquinho mais interessante.
Uma dica que normalmente eu falo em Photoshop, quando a gente vai falar em desenho e pintura. Tenta fugir dos extremos. Tipo, o valor extremo, extremo, extremo. Normalmente na natureza aqui não é 100% metálico e nem 100% rugoso. Então tem uma variação ali entre eles. Então cuidado. Mas ó, joga um valor para metálico baixo, um valor alto. Olha o roughness. Se eu jogar ele lá para cima, olha o que acontece. Ele cria imperfeições, rugosidades, e não deixa aí o material refletir de maneira adequada. Então esses dois caras, como eu comentei, ó, normalmente eles vão estar em posicionamentos opostos. Então para ter um, o outro tem que estar um pouquinho mais baixo. Mas olha esse brilho. Cata só esse brilho. A luz que está batendo nele, se você quiser alterar o posicionamento dela, ó, você pode segurar o Shift, pressionar o botão direito, clicar, segurar e arrastar para o lado. Né? Olha isso. Que beautiful. Uma cozinha bonita, ó. Então, ó, Shift, botão direito, clico, seguro e arrasto. Posso mudar a posição da luz. Ó, fica bem mais interessante, bem mais bonitinho. Você já faz a ideia do metálico de maneira bem mais fácil. Bem mais de boinha, ó. Uma camada de preenchimento. Então, ó, como a gente comentou, Fill Layer, bonitinha, ó, visualização. Azul. Opacidade, só tenho ela por enquanto. Como é uma camada de preenchimento, ele colocou basicamente essa cor dentro dessa configuração em tudo. Ó, tá tudo preenchido com essa cor base. Putz! Aí, eu gostei da ideia do R2D2, mas eu ouvi enferrujado ali também. Eu gostei. Temos ideias boas aí. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no R2D2 para pegar as cores dele. Então, ó, por exemplo. Putz, mas eu coloquei azul. E sei lá, eu queria criar uma outra cor de base. Layer, propriedade de preenchimento, volto no Base Color e substituo a cor. Ó, automaticamente. Que beautiful. Tá brilhando um pouco demais. Vamos diminuir aqui, ó. Beleza. Tranquilo. Até aqui. Então, ó. Cor base, metálico e roughness. A gente pode mexer pelos sliders, ele já dá uma coisa mais interessante. Putz, mas aí eu queria, sei lá, ter um pouco mais de liberdade. Quero pintar aqui efetivamente, fazer manchas, criar o efeito que eu achar mais interessante para minha vida. Beleza. Colocou a camada de preenchimento, então você tem uma base, você pode criar uma camada de pintura. Por exemplo, ó, uma camada nova aqui em cima. Quando eu criei a camada nova, não sei se vocês perceberam, mas mudou aqui bastante coisa. A simetria voltou, que eu tinha deixado ela habilitada. O painel não é mais propriedade de preenchimento, é propriedade de pintura. Ele mostrou para mim uma prévia do pincel que eu estou utilizando e da cor. Então, tudo isso nessa camada aqui, ó, vazia. Camada de preenchimento, cor sólida, que pega o objeto inteiro. Camada de pintura vazia. Ó, manteve o cara que está embaixo, bonitinho. Então, aqui, eu tenho tamanho do pincel, quantidade de tinta, opacidade, espaçamento igual na aba superior. Tamanho do pincel, seguindo o Photoshop, chaves e colchetes. Chave e colchete que abre do lado da tecla Enter, diminui o pincel. Colchete e chave que fecha, aumenta o pincel. Para quem preferiu o atalho, já está mais acostumado, por exemplo, com o processo de pintura, continua na mesma coisa. Ó, conforme eu altero o brush, eu consigo perceber aqui, ó, a alteração dele no painel. Então, ó, olha o flow.
putz, mas eu estou com um tablet, estou com o meu tablet. Eu quero que o tamanho do pincel, por exemplo, obedeça a pressão da caneta. Não tem problema. Do lado tem um botãozito, do lado de tamanho, tem um botão onde, se você estiver utilizando uma tablet, onde você consiga aqui habilitar a variação de tamanho a partir da pressão aplicada na tablet. Estou com a simetria, bonitinho. Se você descer um pouquinho mais, ó, a gente encontra as mesmas propriedades. De novo, ó, Base Color, Metallic e Roughness de novo. Então, beleza, posso vir aqui, escolher outra cor. Escolher uma cor bonita. E fez isso, bonitinho. Se você vier em cima do modelinho, estou com a simetria ligada, ele já vai deixar você pintar em cima dele. Então, você já consegue fazer marcações em cima desse cara. Tudo isso numa camada separada. Então, depois, se eu quisesse, por exemplo, apagar a camada ou modificar como ela está sendo aplicada, mexer na opacidade, eu poderia, porque está sendo aplicado nessa camada vazia. Se você olhar aqui do lado, a gente tem uma prévia de como essa pintura vai ser aplicada. Então, por exemplo, se eu vier aqui e aumentar o valor de metálico dela, ele me mostra uma prévia de como essa cor vai ficar ali dentro do modelo. Sim, você pode, no meio do caminho, alterar essas propriedades. Então, por exemplo, eu poderia pintar ali no meio com um valor de metálico mais alto. Mudei de ideia, não quero mais metálico. Posso deixar fosco. Ele não vai alterar o que já foi aplicado, tá? E aí eu posso vir aqui e continuar brincando com o processo de pintura, agora com um valor mais fosco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a variação. Ok. Tranquilo, até aqui. Mó da hora, né? Isso aqui não é nem o começo ainda. Tem material de pelo. Vou ficar só fazendo assim. Barulho de água desgracento. Ó, então, teremos cenas nos próximos capítulos. Temos coisas bem legais aqui para mostrar. Bem interessantes. Eu estou empolgada, eu estou feliz. Eu estou empolgada, eu admito. Isso aqui é bem interessante. Eu vou deixar a pergunta do pelo assim em aberto. Talvez, quem sabe? Legal que eu estou fazendo isso e eu vou responder daqui a pouco. É a vida. Até aqui tudo bem, gente? Então, esse poder magnânimo aqui e feliz, contente de você poder controlar a pintura. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer... Inicialmente, se der tempo hoje, eu vou mostrar como setar projeto lá do Maya. Eu ia botar esse frigobarzinho aqui, que não está pronto. Novamente, falta colocar bastante coisa, mas já daria para conversar. Eu ia mostrar o frigobarzinho, porque a minha ideia era fazer um pinguim. Colocar um pinguim aqui em cima, no ZBrush, e colocar também, mas... tempo. Ó, que interessante. Eu sei que o V é um negócio que a humanidade, parte da humanidade, ela abobina. Sim, isso é um fato. Mas, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu voltei aqui ó, no F1, tá? Para ver o 3D e o 2D. A UV, ele separou a cabeça, fez um mapeamento para a cabeça, um mapeamento para o corpinho e um mapeamento para a base. Por quê? Quando você tem esses mapeamentos separados, a cor ela fica separada por segmento de UV. Então, pintar na cabeça não interfere no corpo e não interfere na base.
Lá no caso da geladeira, se eu quisesse, eu podia fazer o V da tampa, o V do corpício, da base, o V dos pezinhos, nessa mesma pegada para evitar que a cor passe para o outro segmento. Facilita um pouquinho. Mas por que eu estou voltando aqui um pouco? Porque eu quero mostrar um negócio para vocês. Eu vou colocar uma cor mais escura, vou colocar um preto. Olha só que interessante. Brush, borracha, pintura poligonal. É o quarto botão. Ele mostra para você essa malha. Então, ó, se você vier aqui e passar o cursor, ó, ele está pegando a pintura por polígono, por quadradinho. Então, a cor está aqui, ó, do lado. Está branco, vou colocar ele como preto. Só que tem um negócio interessante. O mapeamento dessa cabeça, ó, a gente tem a lateral, essa volta. Tem aqui a parte de trás e o visorzito. Então, a gente tem ilhas de UV aqui mais seccionadas. Se você quiser, ó, dentro do quarto botão, ele está pegando por polígono, você pode trocar por ilha de UV. Como assim, ilha de UV? Ó, cliquei ali no quadriculadinho. Se eu clicar, por exemplo, aqui, ele coloriu toda a região da UV especificada. Se eu clicar aqui no visor, ele preencheu o segmento, a ilha de UV, com a cor que eu defini. Então, se eu voltar lá para o pincel, ó, eu tenho um visorzinho bonitoso, ó, já preenchido. Vou aumentar aqui um pouquinho o valor de metálico dele, ó, vou voltar lá na UV. Ó, que coisa bonitinha. O que pode facilitar um pouco o seu trabalho. Então, ó, em vez de você pintar manualmente, você pode vir na opção poligonal, colocar aqui como a pintura baseada na UV. Escolhe uma corzinha para ele. E aí você aplica, só clicando diretamente na UV. Então, ó, opções. Se a gente observar lá a camada, ó, tá a marcação bonitinha da pintura. Fofonilda. Vou voltar aqui no F2, ó, para deixar ele só ele visível, para facilitar um pouquinho. Bonito. Putz, apliquei esse daqui. Tá ótimo, maravilhoso. Sei lá, agora eu quero fazer uma pintura nessa parte externa. Não quero que ela pegue na parte que eu acabei de pintar preta. Tem problema. Se você vai inserir uma nova pintura, crie uma camada nova. Ó, layer 2. Ó, que bonitinho. É hierárquico, então qualquer coisa você poderia jogar ele para baixo, ó, igual no Photoshop, para não cobrir. Deixa eu pensar aqui, ó, pegar uma outra cor. Vou botar um azulzinho. Deixar mais metálico, ó, abaixo o roughness. E aí, novamente, ó, você poderia vir aqui, pacientemente, e pintar esse cara na região que você achasse mais interessante, de maneira mais manual. Então, ó, como ele está abaixo, ó, ele não cobre o preto. Beleza? Putz, só isso que dá para fazer? Não! Momentos de alegria, felicidade e eu não sei mais. Aqui embaixo, normalmente vem aberto, tá? Possibilidades de uso. Coisas que você poderia utilizar aqui para deixar a sua pintura mais interessante. Então, para a gente no momento, já que a gente está falando de pintura, nós temos abas, uma aba mais especificamente, que trata de brushes, então pincéis que eu posso utilizar para deixar essa pintura, ó, mais interessante. Ó, ele mostra aqui do lado uma prévia da aplicação, se eu não me engano tem um de marca de dedo.
Que eu não vou achar aqui agora, claramente. É só pesquisar também, né? Aí eu já tô sendo burra. Cadê? Olha isso. Não, eu ia falar, não me perguntem por quê, mas eu até tenho uma justificativa. Fingerprint. Olha isso. Tem um dedo! Tem um dedo que você pode aplicar. Ó, botão direito, se alguém quiser também, ó, dá pra mexer no tamanho do pincel. Olha isso. Tem um dedo! Alguém botou o dedão aqui, ó. Ó, que bonitinho. Assustador, mas fofo. A ideia desses softwares é deixar o seu objeto um pouco mais próximo de algo real. Então, quando a gente modela no Maya, coloca material no Maya, ou assim, do ZBrush é um pouquinho mais livre, mas no geral, você tem uma ideia de que a superfície do seu objeto é muito perfeitinha, que aquela coisa nasceu assim de maneira mística, ela veio tipo, oh, e foi colocada dentro do Maya. Quanto coisas normalmente expostas à atmosfera tem corrosão, tem poeira, tem partícula, tem marca de dedo. Então, essa texturização ajuda o seu objeto 3D a parecer mais verossimilhante. Dicas. É irônico, né, que você faz o 3D pensando que vai ser aquela coisa imaculada, com aquela luz perfeita, assim. Fica mais interessante, né? É aquela coisa. A gente gosta mais de caos e sujeirinha. Fica mais bonito. Ok. Então, ó, eu posso trocar o pincel. Tem pincel de partícula, de arranhado. Ó. Ficou o dedo ali. Externo. Então, tem como renderizar ele aqui. Fora do objeto não, aí teria que ser um software externo para colocar a partícula, mas próxima aula a gente pode falar de emissivo. Eu acho emissivo uma boa, fazer coisas brilharem. Acho justo, que já dá uma ideia mais interessante. Ó, aproveitando a deixa da Gabs, deixa eu comentar um negócio. Ó, olha que bonito. Interessante. A finalização do projeto, o render, a gente conseguiu fazer no ZBrush, aquela imagem final. Eu até mostrei o BPR Render Pass, que são aqueles renders variados que a gente jogava no Photoshop. No Maya, o render padrão com iluminação, bonitinho, material. Aqui dentro também tem como finalizar a imagem, tá? Se a sua ideia for renderizar o objeto texturizado aqui, direto, também poderia. Tá? Aí dá para colocar fundo, deixar a iluminação mais interessante, mais coerente, não do jeito que está aqui agora, ó. Tá refletindo bastante. É só para vocês verem a variação da textura, ó, do pincel. Diferente lá do ZBrush, aqui você tem o benefício de conseguir trabalhar em camada. Então é uma coisa que me irritava bastante no ZBrush, era o fato de eu querer construir e não conseguir de maneira mais interessante, né? Ter que fazer o famoso se vira para conseguir um resultado mais próximo ali de um sistema de camadas. Então, ó, ter essas layers facilitam muito a nossa vida. A gente consegue administrar camadas de maneira isolada, pintura de maneira isolada, você pode deletar uma parte que você não queira utilizar e ainda teria a opção aqui de aplicar a parte da opacidade. Então, se ficou muito intenso, você poderia simplesmente reduzir esse valor e deixar ele mais tranquilinho. Ó, eu coloquei um brush diferente, só para a gente descer um pouquinho aqui, ó. Mesmas configurações, tá? Então você pode mexer aqui também. Tamanho, flow, opacidade e espaçamento. Tranquilinho. Bonitoso. Desce um pouquinho mais. Você tem ali, novamente, cor base, metálico e o roughness. Até aí nada muda. Beleza? Poderia escolher o pincel personalizado. Colorir esse cara por aqui. E criar aí a pintura de maneira um pouquinho mais interessante. Tranquilo? Eu sei que é meio aleatório, mas ó, dá uns efeitos bem interessantes. Putz, tá, legal. Interessante, vou apagar essa camada aqui. Achei legal, até achei interessante. Mas é só isso? Será que é só isso?
Medo, né? Quando eu falo essas coisas. Será que sim, será que não? Ó, eu não sei. Vou fazer um questionamento. Isso aqui lembra vocês, para quem passou por Photoshop? Isso aqui lembra alguma coisa? Esse símbolo aqui bonitinho? Olha com carinho para ele. Lembra alguma coisa que vocês viram num passado? Máscara. Oh, aleluia! Eu acho que isso daqui é uma das partes mais legais, honestamente, dentro desse indivíduo. Se vocês lembraram aí, eu vi que vocês lembraram da máscara, ela funcionava basicamente com um sistema de duas cores, preto e branco, ausência de luz e interpretação total de luzes. Sim? Se, por exemplo, eu pego essa camada, que eu pintei aqui o visor, e aplico uma máscara nela, ele vai perguntar para mim se eu quero aplicar uma máscara branca, ou seja, uma máscara que deixe tudo isso visível, e aí eu trabalho com um pincel preto para omitir alguma informação, ou se eu quero utilizar uma máscara preta, ou seja, uma máscara que omita tudo que eu pintei, que eu posso utilizar um pincel branco para trazer partes aí interessantes da pintura de volta. Então, ó, clicou, máscara preta, ó, omitiu tudo, o pincel já vem branco, dei um Ctrl Z aqui, ó, clicou, adicionar máscara branca, pincel na cor preta. Então, por exemplo, se eu adicionar aqui, ó, uma Black Mask, tem a camada de pintura, do lado ele cria a máscara para você. Você pode selecionar a máscara, pegar um pincel aqui aleatório, ó, e eu consigo retomar a pintura daquela região, por exemplo, com uma ideia de textura mais interessante. Bom, parece que está descascando aqui a tinta, talvez. Então, ó, posso utilizar máscaras aqui dentro, sem problemas. Peguei um outro pincel aqui. Ó. Que beautiful! E eu não fiz esforço nenhum. Deu para entender, deu para entender. Então, sim, mapeamento, normal map, sim. Vamos chegar lá, mas tem. Ó, deixa eu fazer um comentário. Vamos ver se isso ativa a memória de vocês. A minha ideia era pegar esse cara aqui, ó. Talvez eu deixe ele pronto para a próxima aula. Eu queria pegar a tampa dele especificamente e eu queria criar um relevo. Queria levar lá para o ZBrush, fazer tipo como se essa tampa tivesse sofrido ações de tempo. Né? Mas não sei porque eu tive essa ideia, mas eu queria destruir essa geladeira. Vamos supor que eu trouxesse tudo acabadinho para lá. Eu poderia, vocês lembram do normal map que eu gerei lá no XNormal? Eu poderia trazer um objeto meu, modelado, por exemplo, no Maya, texturizado no ZBrush, e usar o normal map aqui. Poderia. Tem uma outra coisa que também dá para fazer aqui que já ajuda, que não precisaria desse cara agora, mas só fazendo esse gancho, que eu vou precisar dele na próxima aula, tá? Ó, olha que interessante. Vou aproveitar aqui a pergunta. Pior que eu gostei desse azul. Ah, tudo bem. Eu vou ficar feliz sem ele. Sede. Ó, eu vou pegar aqui a camada que eu colori. Essa daqui, ó. Vou descer um pouquinho. Onde a gente tem Base Color, Metallic e Roughness. Eu vou clicar, só clicar em cima, ó. Só cliquei. Do Roughness. Ah, ele não vai me deixar dar azul? Deu. Ele me mostrou aqui, ó, que eu poderia, então rugosidade, só cliquei, tá? Que eu poderia aplicar uma textura procedural. Aí você pergunta, procedural, maquê, tijolinho.
uma textura que se completa, sequencial. Então, eu posso escolher algum tipo de textura aqui. Então, Roughness, cliquei nele. Vamos ver se ele vai aplicar aqui de maneira mais interessante. Deixa eu aplicar. Ah, entendi. Peraí. Aí, beleza. Vamos lá. Roughness, Bullet Seal. Olha o que aconteceu. Apliquei ali na Fill Layer. Dá uma olhada. Vocês estão captando essa coisa bonita? Ó, tô na Fill Layer, na camada de preenchimento. Poderia fazer nessa de pintura também, tá? Não tem problema. Mas eu fui aqui, ó, na Fill Layer. Lá embaixo, ó, Roughness. Só clica nele. Ó, tá sem. Tem vários tipos, tá? Ó, Roughness. Roughness. Olha esse acabamento aqui, ó, parece descascado. Então são várias texturas que a gente poderia utilizar, ó. Também. Então, ó, dentro do Roughness tem várias opções, ó, CDC tem literalmente várias opções. Ó, desce um pouquinho, ó, tem várias, tem umas meio aleatórias, ó. Tipo, florzinhas. Ó, tá tudo brilhando aqui, ó. Globo de discoteca. Então, cadê? Tem uns aqui de padrãozinho. Deixa eu escolher um que seja mais bonitinho aqui. Gradiente, tem uns de sujeira, ó. Que dá até um aspecto interessante, só que tá uma brilhação aqui, ó. Se mudar a textura no meio da pintura, igual... Então, em teoria, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou fazer o seguinte. Eu tô aplicando isso nessa camada de preenchimento. Vamos supor que você quer deixar ela isolada. Eu vou criar uma segunda camada de preenchimento. Ó, tá com a mesma cor. Vou lá, por exemplo, no Roughness da vida e aplico aqui um tipo de texturização. Então, Roughness, clico nele. Eu queria achar um bonitinho, um fofo. Esses aqui não gostei muito, não. Cadê as sujeiras? Ó, tipo esse aqui, ó, Dirt. Vocês concordam comigo que, por exemplo, essa texturinha que eu usei, ela tá presa nessa camada de preenchimento? Se eu, por exemplo, clicasse aqui na opção de máscara, que eu poderia criar uma máscara preta, por exemplo, e revelar a textura. Vou pegar um pincel mais próprio para isso, né? Ó, somente onde eu quisesse. Tem como mesclar a textura, ó, dessa maneira, aplicando em camadas separadas. E utilizando a máscara, para revelar. É um jeito interessante. Por exemplo. Então, ó, aplicar em camadas separadas. Deixa eu ver. Tem textura pronta, ok? Nesse caso aqui a gente meio que está criando uma textura, mas tem textura pronta. Tem como... Honestamente, eu acho isso aqui muito legal, ó. Olha esse visor. Muito da hora. Tem como, se você quiser, obviamente, configurar. Então, aumentar a intensidade dessa textura aqui da rugosidade.
Então, ó, na Fill Layer, onde eu apliquei um efeito no roughness da vida, você tem aqui os parâmetros. Então, você pode melhorar o contraste, você pode aumentar aqui o balanço. E deixar essa textura efetivamente mais interessante. Isso daqui, tudo bem? O que vocês acharam até agora? É meio mágico, estranho e assustador. Tá tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? É mó da hora. Quando você olha o Substance, dá vontade de fazer um monte de coisinha no Maya e falar taca, taca, taca glitter. Mó da hora. Quando a gente voltar pro presencial, se vocês não conseguirem computador, a gente pega uma aula. Pega uns bonequinhos e faz uma competição de pintar bonequinho. Não vou falar pra gente pintar o Robson, porque aí já é um abuso de imagem do pombo. Mas eu acho justo. Ó, eu vou apagar esse daqui. Beleza? Quero mostrar um negócio pra vocês. Que é bem interessante aqui. Vou colocar cores aleatórias, ó. Voltei naquela camada de base. Só troquei a cor aqui para um azul. Vou colocar uma camada de preenchimento nova. E vou colocar ela, por exemplo, com a cor rosa. Por exemplo. Brilho, brilho, brilho. Pergunta da tia. Se, ó, eu tenho uma camada de preenchimento azul e eu tenho uma camada de preenchimento rosa. Eu não só coloquei a cor, tá? O que acontece se eu diminuir a opacidade da camada de preenchimento rosa? Olha esse roxinho. Olha esse neném. Olha essa lavanda. Tão bonito. Dá uma vontade de limpar uma lágrima aqui que vai cair. Gostaria de fazer um comentário acrescentando, já que vocês acertaram. A opacidade, ela é referente ao base color. A cor base. Então, é a opacidade da cor. Se você tivesse, por exemplo, ido lá no roughness e colocado uma textura aleatória, tipo essa aqui, ó. Só joguei uma textura aleatória, ó. Se você mexe na opacidade, ó, perceba que a textura que eu apliquei na rugosidade, ela não some. O que some é a cor. Então, fiz um lavandinha bebê aqui, ó. Mó bonitinho. Aproveitando, só voltando aqui um pouquinho, eu coloquei essa textura no roughness, cliquei e selecionei. Se você sobe um pouquinho, aqui no começo da aba, nas configurações de preenchimento, no topo, tem aqui, ó, escala. Então, você pode aumentar ou diminuir essa textura, ó. O bonequinho do Bal. Então, ó, dá pra fazer bastante coisa nesse cara. Então, ó, a gente viu algumas coisas, por enquanto. Então, até aqui eu basicamente brinquei mais com preenchimento de camada. Colocava uma cor base e ia mexendo. É verdade.
Ó, que coisa estranha. A gente falou de preenchimento, basicamente, de algumas configurações aqui, ó, das propriedades. Então, cor base, metálico e roughness. Lembrando que o roughness você pode colocar textura. Então, você pode escolher uma textura mais interessante para ele. Nós falamos que ele tem aqui a opacidade da camada, que é referente à cor. Beleza? Só que tem uma coisa a mais que pode ser interessante para vocês. Se você olhar aqui do lado, na aba, bem aqui embaixo, tem uma aba chamada de Smart Materials. Materiais inteligentes, numa tradução meio estranha. São materiais prontos, que você tem aqui, ó, à sua disposição para utilizar. Então, a gente tem aqui, ó, tecido, cobre, couro, tem uns meio destacados, acho, mas descascados. Ouro. Então, ó, são materiais previamente configurados. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, deixa eu escolher um aqui, ó, esse aqui, ó. Gostei desse amarelo aqui, ó, com leve sensação de destruição e fim do mundo. Se eu pego esse cara e arrasto para cima aqui da cabecita dele, ele vai aplicar esse material. Então, esse material, entre aspas, inteligente, numa camada separada. Então, o Smart Material, ele é uma composição. Então, ele tem uma pasta agregada. Se você clicar nela, você encontra tudo que faz a composição desse material. Então, ali embaixo, ó, eu tenho o material base, a cor base, que no caso é esse amarelo, ó. Eu tenho as cores ali desse efeito de ferrugem. Todos eles, ó, têm aqui opacidade. Todos você poderia clicar, ó, na miniatura para escolher a cor. Então, não gostei do amarelo, quero trocar a cor do amarelo. Você pode selecionar. Aqui embaixo já abre, ó, preenchimento, venho no amarelo e troco a cor. Putz, não queria a cor base. Eu gostei do efeito, mas eu queria deixar ele com azul. Esse azul que a gente criou. Faz aquele esquema da opacidade. Então, vem na cor base, clica na opacidade e zera. Ó, ele não zera o efeito, ele zera a cor de preenchimento, a cor base. Ó, que interessante. Putz, não quero mais nada disso. Clica na camada e dá um delete. Então, ó, testar outro aqui, ó. Mesma coisa, ó, é um material que ele é todo composto. Então, se você tira aqui, ó, a visualização das camadas, você consegue perceber as configurações, ó, tudo que foi pintado aqui para chegar nesse resultado. Ó, que bonitinho. Isso aqui brilha, que é uma maravilha. Tranquilo? Até aqui. Putz, tô pintando a cabeça dele, queria pintar o corpinho. Atalho, tá? Você pode segurar o Ctrl Alt e clicar com o botão direito no corpinho. Então, ó, Ctrl Alt, e aí você clica na parte que você quer pintar. Ou aqui do lado, ó, Texture Set List. Ele basicamente separa por material aplicado. Então, lá no Maya, esse cara, além de fazer o mapeamento UV, ele aplicou um material base para a cabeça
um material base para o corpinho e um material base para a base. Redundâncias. Ai, meu Deus, calma. Ó, no corpinho, mesma coisa. Então, ó, Texture Set List, são os materiais que foram aplicados. Posso selecionar o corpo, volto para Layer. Lembrando que eu estou trabalhando na aba de Smart Material. Então, são materiais prontos, que eu posso simplesmente aqui, ó, clicar, segurar e arrastar. E aí ele já aplica, ó, o material em cima do objeto. Nesse caso do tecido, olha que interessante o mapeamento de Normal Map. Esse cara não tem ranhuras, efetivamente. Tudo que vocês estão vendo aqui de textura foi criado por essa sensação de mapeamento. Essa sensação de profundidade, ó, é criada pelo Normal Map. Então, não tem textura efetivamente cavada. Mesma coisa, ó. O nosso Smart Material, a gente abre a pastita dele. Aqui dentro a gente consegue acessar tudo que foi colocado. E aí, ó, se você desabilitar a visualização dessas camadas, você consegue encontrar, ó, cada parte que foi configurada para o material. E aí, talvez, ó, até encontrar uma configuração que você ache mais interessante. Posso trocar a cor, né? Posso pegar esse vermelho aqui, ó, e substituir por outra cor. Por exemplo. Já fica bem mais bonitinho. Popô. Se arrependeu, clica na camada original, dá um delete. E aí a gente volta aqui para o 0. Tranquilo? Até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo bem? Sim? Não? Talvez? Deixa eu ver que horas são. Estamos no horário ainda. Ó. É muito da hora, né? Eu gosto bastante, bem interessante. Eu tava fazendo uns testes de pintura na geladeirinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. A gente vai chegar lá ainda. Ó. Por exemplo. Lembra que eu falei da máscara? Então eu falei que você podia pegar tipo uma camada de preenchimento, criar aqui a máscara branca ou preta. Por exemplo, ó, uma black mask da vida, por exemplo. Se você precisar, só para avisar, vai que se você clicar com o botão direito nela, você tem a opção aqui de inverter a máscara, de remover essa máscara, caso você ache mais interessante. E você tem ali embaixo uma opção de adicionar mais informações. Então, como assim mais informações na máscara? Olha que interessante. Botão direito, Add Generator. Ele vai mostrar para você aqui que ele aplicou uma informação nova. Como ela ainda não foi definida, tá? Ele ainda não mostrou nada. Propriedade Generator. Seria um modificador. Se eu clicar, ele vai me mostrar, ó, de novo, possibilidades de aplicação de efeito naquela máscara. Então, por exemplo, ó, Dirty. Cadê, ó? Que bonitinho. Olha que interessante. Ele pegou a minha camada de preenchimento azul. Eu tinha uma máscara toda preta, ou seja, estava tudo omitido. Eu apliquei um transformador na máscara, então botão direito nela, Add Generator.
E eu escolhi, ó, a opção de sujeira. E ele simulou para mim como seria uma camada de sujeira utilizando a cor azul. Então, eu tenho sempre nas propriedades configurações, ó, então eu posso aumentar ou diminuir, ó, a quantidade de ruído. Aumentar ou diminuir o contraste, ó. Se você não gostar, você pode vir aqui, ó, tem um xizinho e delete. Com o botão direito na máscara, Add Generator, propriedades. Deixa eu ver um aqui, ó. Contraste, bonitinho. Intensidade. E aí você pode dar um histórico mais interessante para o objeto que você está criando. Basicamente, nessa etapa aqui de texturização, o que você está fazendo é criar um background para o seu objeto. Então, você vai contar para a pessoa que vai receber ele, que vai observar, o que aconteceu com ele, onde ele estava, qual é a história, se pertencia a algum tipo de cenário. Não vai ser só um objeto bonitinho ali, criado, fofinho, só colocado na cena para enfeite. Beleza? Então eu posso adicionar, tem algumas opções aqui embaixo, bonitinho, mó fofinho. Tem opacidade também, tá? Então você pode mexer aqui na opacidade dele. Nesse caso nada mudaria. Beleza? Tranquilo. Deixa eu apagar aqui a máscara, botão direito, Remove Mask. Então, ó, se eu quisesse acrescentar mais detalhes, pintar efetivamente, eu poderia criar mais uma camada vazia. Posso pintar com brush personalizado, por aí vai. Se você precisar criar uma camada que cubra todo o projeto, Fill Layer, se precisar deletar, tem a lixeirinha aqui ou o botão de Delete, que você achar mais interessante. Opacidade dessas camadas, lembrando que isso daqui é relacionado à cor base apenas, e aplicação de máscara. Bem parecido com o Photoshop. Bem parecido com o Photoshop. Última informação. Cadê? Pelo menos de hoje. Quase última, vai. Quase última, porque eu tenho que mostrar um negócio para vocês ainda. Esses materiais que vocês estão vendo aqui, ó, Smart Material, tem para baixar também, tá? Eu preciso abrir o site aqui para mandar para vocês, mas você pode colocar mais coisa aqui dentro. Aí tem a galera que faz material para jogo, faz tipo tijolinho, madeira. Aliás, tem madeira pronta aqui também, ó, só para mostrar. Ó, tem madeira. Mas tem ali outros tipos possíveis de texturização que a gente poderia também acrescentar aqui dentro. Deixa eu ver que horas são. Beleza, vai dar tempo. Último comentário de hoje. Eu estava mexendo nisso daqui, antes da aula começar. Não vai ser esse daqui, tá? Porque eu vou ter que melhorar o mapeamento dele, mas eu quero que vocês vejam uma coisa. Isso daqui foi modelado no Maya, tipo, vários cubos, tranquilinho. O mapeamento UV dele, ó, eu não mexi ainda, só para vocês verem. Então, ó, a UV não corresponde claramente ao objeto. Aquele problema que a gente tem normalmente na modelagem, ó. Você olha aqui, ó, o pezinho não parece um mapeamento do pezinho. O mapeamento aqui da maçaneta não parece com a maçaneta, ó. Tá tudo errado. Padrão de vida. Para levar lá para o Substance, teria que fazer um mapeamento disso daqui. Então, teria que abrir a UV bonitinho. Beleza? Se vocês quiserem, até dou uma revisada na próxima aula por causa do tempo, tá? Eu só quero mostrar esse objeto lá dentro para vocês verem. E eu aconselho, para você conseguir essa separação aqui, ó, de textura, e conseguir navegar por ela, que você, depois que você fizer a UV, que você aplique um material padrão aqui dentro. Aquele material do Maya padrão, tá? Botão direito, Assign New Material, Shader do Arnold, padrão. Que era o Arnold Shader AI Standard Surface, nas peças. Eu fiz isso num cara rapidinho aqui, fiz um mapeamento meia boca automático para vocês verem como ficaria.
Então, por exemplo, não quero pintar o bonequinho. Quero pintar alguma coisa que eu tenha do Maya. Ao invés de eu abrir uma amostra, eu vou abrir aqui um arquivo novo. Então, Ctrl N. PBR Metallic Roughness é a interpretação de material que a gente vai utilizar. Aconselho que a gente mantenha aqui no PBR Metallic Roughness, que pra gente atualmente tá ok. Arquivo. Então aqui é onde você vai selecionar o cara que você vai trazer. Então vamos lá. Igual eu levei para o ZBrush, tá? Se você quiser tirar isso daqui do Maya, faz as UVs bonitinhas, coloca o material, seleciona todo mundo. E aí você vai vir aqui na opção de exportar a seleção. Igual eu fiz quando eu fui levar para o ZBrush, aquele teste que a gente fez de objeto. Então, filé, export selection, tiver tudo selecionadinho, você vai exportar como OBJ. Select, se eu não me engano eu deixei como Freezer 03. Selecionei o objeto em OBJ. Tamanho do mapa que você vai gerar. Então eu deixei em 2K aqui, minimamente, para ter uma qualidade mais interessante. Então, resolução. Puxei o arquivo OBJ exportado do Maya com uma UV. Já estou falando para vocês, a UV não está boa, ok? Eu vou abrir ela melhor no final de semana. Eu fiz uma automática só para a gente testar. E PBR Metallic Roughness, tipo de material que está sendo aplicado aqui dentro. Vou dar aqui um OK. E aqui, eu já tenho a minha geladeirinha. Cada material que eu apliquei ali, aparece para mim na aba de textura. Você pode renomear para facilitar, Se eu abrir aqui a visão, por exemplo, eu tenho a maçaneta, separada, a UV dela separada, bonitinha. Posso pegar aqui um material, por exemplo, de cromo, e olha só, jogar direto no mapeamento existente. A porta, jogar aqui, alumínio. Então, estou jogando só materiais prontos, tá? Só para a gente ver. Gostei desse cobre aqui, não. Deixa no alumínio. Então, o que eu mapeei separadamente, que eu acrescentei material, eu posso, depois, posteriormente, olha que interessante. O vidro, então, deixa eu mostrar um negócio. Eu vou mostrar na próxima aula que a gente for ver o Substance. Aqui do lado, eu tinha comentado que tinha a parte de material, color, a parte de cor base, metálico, roughness, e tem um mapeamento. Tem como você acrescentar mais informação aqui. Então, você poderia acrescentar, eu só acho que era transmission do vidro, você pode acrescentar um slider para controlar a transparência. Então, tem como simular vidro também. Beleza? É possível. Olha eu arrastando aqui os materiais. Olha que bonitinho. Tem um conta-gotas aqui, ele não me deixa dar zoom. Aí. No Base Color, quando você aplica a cor, ele tem um conta-gotas. Então, por exemplo, se eu vier aqui na parte azul, vou aqui na cor base, clico na cor, clica no conta-gotas, segura e arrasta, E ele vai coletando a cor que tiver aqui na referência. Então, clica no conta-gotas, segura e arrasta.
Então, ó, por exemplo. Ainda dá pra fazer muita coisa aqui, mas acho que a gente já, né, deu uma leve... Ah, gente, qual é? Olha isso. Olha essa texturinha aqui de coisa velha levemente decomposta. Mó da hora. Fazer a poção... Então, sim, a primeira vez que eu brinquei com isso daqui eu botei um cristalzinho. E depois eu joguei o cristalzinho no Maya de novo pra tirar o render. Cada K é uma lágrima. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, tá? A UV dele não tá muito boa. Porque novamente eu tirei ela automática. Eu tava fazendo isso aqui hoje, agora à tarde, literalmente. Eu ainda quero colocar um cabo aqui, saindo. Eu quero colocar imãs de geladeira aqui, bonitinho. E a gente vai fazer propaganda da Brastemp. Então tem que botar aqui a marquinha dele. Vou finalizar esse cara. Final de semana eu vou fazer a UV dele. Então só pra vocês verem a UV, como é que tá cagada. Que eu acho que eu não estou com ele... Deixa eu ver aqui. Só pra vocês verem como é que tá o nível da desgraça. Cadê aqui? Beleza. Ó, o mapeamento dele tá todo cagado. Ó, foi uma UV automática. Eu gerei de maneira automática, ó. Ó, o pezinho. Então não tá exatamente como deveria. Então tem que refazer esse mapeamento. Só para vocês verem que funciona. Então, ó, a UV automática já funcionaria, só que tem aquela treta. Ele usa como referência. Então, ó, deixa eu mostrar aqui um motivo bom pra gente tomar cuidado com o mapeamento. Ó o pezinho. Esse pezinho aqui, ó. Fica meio difícil, ó, de você conseguir pintar a área que você quer sem pegar regiões que não são interessantes. Então, eu tô passando aqui e eu não sei que parte é essa. Ó, fica meio difícil. Então, o mapeamento é mais interessante que ele seja bem bonitinho mesmo, que não seja automático. Eu vou corrigir isso daqui. Vou ver se eu faço o pinguinzinho no ZBrush também, para colocar ele ali em cima. Quero imãs aqui dentro, já comentei. E aí, na próxima aula que a gente for falar do Substance, a última aulita, eu disponibilizo esse arquivo, para caso alguém queira testar. Tá? Para ter o arquivo bonitinho, com o UV e o material já aplicado. Tranquilo? Para salvar o projeto, a palavra do Ctrl S ainda funciona. Então, ó, Ctrl S aqui bonitinho. Cuidado onde você vai salvar, tá? Verifica se ele está bonitinho lá na pasta que você quer. E aí a gente já tem, pelo menos, esse primeiro início aí desse indivíduo. Tranquilo? Beleza? Até aqui. Próxima aula a gente fala da história do vidro. E aí eu tenho que mostrar para vocês as simulações. Então, ó, tem bastante coisa. Ó, tem filtro, tem os pincéis. Tem efeitos de partícula. Ó, dá para simular vai falar fractais. Ó, rachadura. Tempestade de areia, chuva, dá para fazer bastante coisa aqui dentro. Mas, por hoje, a gente fica por aqui. Deixando nessa texturinha acabada aqui, de metal antigo. Beleza? Por enquanto. Sobrevivemos. Tempestade de areia. E eu pensei na música antiga. Deus, por quê? Por quê? Obrigada, menina com quem eu morei no pensionato, que ficava fazendo essa música na cabeça dos outros até... Triste. Coisas que pessoas idosas entendem. Tô me sentindo velha. Galera, tudo bem? Sim, deu. De boas. Sobrevivemos. Estamos vivos. Ó, só para confirmar, mandem para mim o nome de vocês na pauta, para eu dar o joinha aqui, verificar vocês.
Vou finalizar essa geladeira daqui a pouco, botar uns ímãs. Eu não sei porque eu inventei de fazer isso, mas né? Fica aí o questionamento. Beleza. Eu acho que foi a galera que eu quase marquei todo mundo. Será? Só vou dar uma verificada. Que vai que tem alguém perdido. Mais alguém precisa colocar o nome em La Palta e gostaria de se manifestar? Ah, calma, eu vou chamar aqui ainda, ó, mas fica tranquilo. Ó. Alana, Bruna, Carol, Masashi, Gabriele, tem, é isso mesmo, Gabriele, Giovana, Hector, João Pedro, Juan, Lucas, Marcel, Marcela, Nicolas, Raquel e Victor Daniel. E temos aí o Victor Otávio, que eu tenho que ver o que rolou da parta ainda. Alguém não foi chamado e gostaria de se manifestar? E aí? Foi? Acho que foi. Então, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Muito obrigada pela presença, pela paciência e pela empolgação com o bonequinho do mal. Bom final de semana para todo mundo. Bons estudos, bom descanso, bom trabalho. Vejo vocês na próxima semana. Quem tiver dúvidas, problemas, me avisa, por favor. Beleza? Adiós!